Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Idoso Pode Mais. Eu sou a doutora Rony Roseli Domingos, médica geriatra, e esse episódio está sendo muito especial. Eu estou gravando aqui em São Paulo e tenho o privilégio de conversar com a doutora Cláudia Suemoto, ela que é professora da Faculdade de Medicina da USP, diretora da seção científica, né, da diretoria científica da SBGG daqui de São Paulo, e também mestrado e pós-doutorado na Universidade de Harvard. Cláudia, que prazer ter você aqui. Você sabe que desde antes de eu pensar no podcast, no Idoso Pode Mais, eu já queria muito conversar com você. Seja muito bem-vinda. Rony, eu que agradeço. Para mim é um grande prazer estar aqui conversando com você hoje. Então, e por que eu queria conversar com você, Cláudia? A Cláudia, ela é uma das maiores pesquisadoras em demência. Recentemente eu falei muito sobre isso, no Instagram, na rede social, e realmente é um assunto que interessa todo mundo. E, claro, citei inclusive a sua pesquisa sobre isso. E eu queria começar perguntando assim: é para tudo isso mesmo? Toda essa conversa, essa preocupação, né? A gente escuta muito falar de envelhecimento e demência. É um motivo? É alarmante? É para a gente se preocupar mesmo? Olha, com certeza, eu fico muito feliz que tenha tido esse interesse. Eu acho que é um dos grandes problemas do século XXI é a demência, né? Em países ricos, que já tem um envelhecimento populacional mais acelerado, já é a principal causa de incapacidade entre as pessoas idosas. Aqui nos países mais pobres, como o Brasil, é a 10ª causa, mas como a gente está envelhecendo muito rápido, esse problema vai realmente aumentar e vai ficar cada vez mais comum, né? Todo mundo já tem pelo menos um amigo ou um familiar acometido e isso vai ficar cada vez mais comum. E é um medo do envelhecimento, né? Então, o envelhecimento é hoje uma realidade. E aí, quando eu abri lá uma caixinha de pergunta, qual é o seu receio do envelhecimento? Ter alguma demência, ter alguma incapacidade, não conseguir mais gerenciar minha vida. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho, porque eu falei de alguns dos seus títulos, mas não falei que você também é diretora do Banco de Cérebro da USP e faz um trabalho aí muito bacana na pesquisa do envelhecimento cerebral, né? Fala um pouquinho sobre isso. Bom, obrigada. Eu acho que tem várias coisas que a gente poderia falar sobre isso. Primeiro, é que é muito importante que a gente faça pesquisa local, Sim. certo? Não adianta a gente só ficar importando o que eles descobrem nos Estados Unidos ou na Europa e achar que se aplica ao Brasil e a outros países da América Latina, por exemplo, né? Então, tem algumas pesquisas que eu estou envolvidas. Uma delas é realmente o Banco de Cérebros da Universidade de São Paulo. Nós já temos aí 20 anos de história. Eu acho que contribuímos para muita coisa do que a gente conhece sobre demência no Brasil, né? A importância, por exemplo, da demência vascular como a segunda causa, a importância da educação, mesmo que a nossa educação média é bem menor do que países Claro. ricos, mas ainda assim contribui para a proteção. Acho que a gente vai falar mais sobre isso lá para frente. Mas são vários. A gente redefiniu, né? Isso é uma descoberta da Lea Greenberg, aonde começa a doença de Alzheimer no cérebro. A gente achava que era no hipocampo, Sim. por causa do nosso trabalho aqui, que tem muitos cérebros que faleceram sem demência. A gente começou a perceber que não, que começa bem antes, numa outra região do cérebro que chama tronco cerebral. Então, espera aí que eu quero Então, eu são eu várias quero eu coisas que a gente quero tem pensado. eu quero falar um pouquinho mais sobre isso, né, porque o Uhum, hipocampo está ali associado à memória, e uhum, a gente sempre relacionou isso realmente ao início do quadro demencial da doença de Alzheimer, uhum. e não é bem assim? Então, quando o Alois Alzheimer descreveu o Alzheimer em 1906, depois outros neuropatologistas, sempre a gente achou que as lesões do Alzheimer realmente começavam no hipocampo, que é a região relacionada à memória. Então sempre foi assim Sim, e fazia muito sentido, né? Porque, claro. por exemplo, a doença de Alzheimer começa com as pessoas se esquecendo, sintomas de memória. Mas, por causa da nossa coleção, que hoje em dia já temos mais de 2.000 cérebros analisados, começamos a ver que antes de se acumular no hipocampo, nessa região relacionada à memória, os emaranhados neurofibrilares, que são uma das lesões do Alzheimer, se acumulam no tronco cerebral. E isso fez muito sentido, principalmente para a gente, né, que trata de pacientes com demência. Antes de ter sintomas de memória, o que eles costumam ter? Depressão, Depressão. alteração de sono. E o tronco cerebral é onde se produz serotonina e tem tudo a ver com depressão, é onde se Sim. controla o padrão de sono, né? Que Então, inclusive é. é a grande angústia nossa como geriatra de fazer um diagnóstico precoce, porque esses pacientes chegam com sintomas depressivos, com sintomas aí de distimia, e a gente fica na dúvida, né. Então, eu acho que, para mim, eu estou aprendendo agora. Acho que
a gente tinha essa história, né, quando a gente estudou junto, acho que nem Sim, todos os seus ouvintes sabem, mas naquela época a gente achava que depressão era fator de risco para demência. Hoje em dia a gente tende a entender que é muito mais um sintoma precoce, um pródromo um onde pródromo, né, sim, colocando em outras palavras. Não quer dizer que todo mundo que tem a depressão quando idoso claro. vai ter demência ou já tem demência, mas é algo que nos chama a atenção como podendo ser um primeiro sinal. Então fica aquela questão, né, os pacientes que têm quadros depressivos antes, que depois evoluem para demência em algum momento, ou os pacientes que têm um quadro demencial e que abrem esse quadro demencial com alguns sintomas depressivos. Uhum. Fica difícil o diagnóstico também, né. É, eu acho que, como eu falei pra você, não é pra achar que toda depressão vai virar Sim, demência, né, mas o paciente que nunca teve depressão e começa a ter os primeiros sintomas com 70, 80 anos, é um é um sinal de sinal alerta, eu acho que vale a pena, claro, procurar ajuda para claro. tratar a depressão, mas é importante que os profissionais de saúde saibam dessa associação, que não é simplesmente um fator de risco provável, provavelmente pode ser um dos primeiros sinais, vale a pena uma investigação mais ampla. E isso é uma pesquisa brasileira. 100%. Que coisa, parabéns. Eu É. imagino que, claro, você é diretora, mas exista um grupo grande de pessoas, de profissionais que Com estão ali certeza. São 20 atuando. anos, né, de história. É uma iniciativa da geriatria, da disciplina de geriatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, junto com o Departamento de Neurologia e Patologia. Além disso, somos profissionais de várias áreas, não só médicos, mas a coordenadora junto comigo é a Renata Leite, que é fisioterapeuta, temos enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, já tivemos de tudo lá, muitos biólogos, biomédicos, gerontólogos. Pesquisa brasileira aí mudando, impactando o mundo, né? É, eu acho que é importante, Que né, porque bom, senão que só bom. fica aquela coisa de a gente trazer pra cá, coisa que foi descoberta lá. Por exemplo, a educação a gente sabe que protege contra a demência, mas as evidências vêm dos Estados Unidos, onde a média de educação é 12 anos, ou da Europa, onde a média de educação é 16 anos. A média de educação, infelizmente, no Brasil, entre os idosos, é de 5 anos apenas, né. Então é importante a gente entender, será que pouquíssimos anos de escolaridade já protegem contra a demência? Sim, Tem um trabalho nosso mostrando que ajuda. É claro que quanto mais melhor, mas não ter nada ou ter 4 anos, que é o começo do ensino fundamental, fundamental. já ajuda, É, né. e você fala 5 anos, pegando o Brasil como geral, né? Sim, Lá em Maceió, lá no Nordeste, eu imagino que isso talvez seja ainda menos. A gente tem uma porcentagem de idosos que são analfabetos, uma sim. boa porcentagem de idosos que são analfabetos ainda. Isso, Tanto no biobanco quanto no Hospital das Clínicas, nos estudos que a gente faz lá, a frequência de analfabetismo é quase 20%, é muito alta, na faixa etária, sim. 65 mais, né. E aí você entrou num assunto que é importante, porque toda vez que a gente fala em demência, em Alzheimer, vem a primeira coisa: como é que eu faço para evitar, para prevenir? Dá para prevenir? E o que que você citaria como importante? A gente tem que pensar nisso para a gente começar a prevenir, falar em prevenção. Bom, acho que esse é um assunto que sempre vai ser importante, né. Até o momento a gente não tem nenhum tratamento 100% efetivo para cura, né. Mas mesmo que um dia a gente venha a ter um tratamento 100% curativo, que eu acho que a gente está um pouco longe, Uhum, a prevenção sempre vai ter espaço, porque você não quer ter claro, o problema, né. claro, Você claro. não quer ter o problema para tratar, você simplesmente não quer ter, Não dá, né. não dá para fugir. E às vezes eu É, falo assim, às vezes quando você previne, quando o médico geriatra, um bom médico geriatra às vezes aparece pouco, eu falo, porque termina evitando complicações. exato, Mas esse é o principal, é o centro da medicina, com né? certeza, É para tudo. evitar adoecer. É. E demência? Como é Bom, que a gente demência, faz? eu acho que já existe pelo menos 30 anos de estudos epidemiológicos muito bem feitos, mostrando algumas ações que a gente poderia fazer para prevenir demência, tá. Então, em 2017, depois de 2020, saiu um trabalho que foi muito conhecido da comissão Lancet, coordenado pela psiquiatra Gil Livingston, mostrando que 12 fatores de risco, são responsáveis por 40% dos casos de demência no mundo, né. E esses 12 fatores, eles foram, selecionados de acordo com estudos, novamente, vindos da onde? Dos Estados Dos Unidos e Estados Europa, Unidos e óbvio. Europa.
E esses fatores de risco, ela não é geriatra, mas ela teve uma visão muito interessante, pensar neles ao longo da vida, né? Então, a prevenção de demência é um projeto de vida, não é algo que eu faço 60 anos e eu vou pensar em prevenir demência. E aí é onde as pessoas perdem tempo, porque a maioria de jovens de 20, 30 ou 40 anos, né, não são jovens, mas ainda um pouco longe de ser idoso, às vezes acha que isso é conversa só para quem tem mais de 60 anos, e não é, né? Não, com certeza. E assim, envelhecer bem, a gente começa cedo. Então, você falou dos jovens, existe um dos fatores que ele é no começo da vida. A gente acredita que principalmente antes dos 20 anos, que seria A a escolaridade. escolaridade, a educação, né? Quanto mais, melhor. E é um dos principais fatores de risco, é o principal fator de risco aqui no Brasil, a gente vai falar sobre o estudo brasileiro. Mas só para falar primeiro do estudo da Gil. E depois ela selecionou alguns fatores de meia-idade, né, dos 35 aos 65 anos, pressão alta, perda auditiva, trauma craniano, consumo excessivo de álcool. São fatores que realmente a gente deveria obesidade, a Obesidade. gente deveria prevenir nessa época. E fatores realmente acima de 65 anos, diabetes, tabagismo, poluição ambiental, depressão, isolamento Hum. social, né. Então, esses 12 fatores seriam responsáveis por 40%. A gente replicou esse estudo no Brasil, com dados do ELSE Brasil, que é o Estudo Longitudinal da Saúde do Idoso, representativo da população brasileira, são mais de 9.000 idosos de todos os locais do Brasil, um estudo lindíssimo, financiado aí pelo Ministério da E Saúde. técnico, né, Cláudia? Porque às vezes eu fico falando sempre, tanto aqui no podcast como nas redes sociais, que assim, tem muita gente falando muita coisa. Uhum, E a gente precisa ter o olhar na ciência. Então, com você está falando certeza. de um estudo que é um estudo grande, cuidadoso. Que representa a nossa população. Sim. E a gente replicou, inclusive com a ajuda da Gil Livingston, ela virou uma grande parceira aí de pesquisa, e a gente replicou esse estudo no Brasil. E viu que aqui não é 40% só, é 48% de Metade. metade. Metade dos casos de demências podem ser evitados. Exato. Metade. Exatamente o É muita mesmo coisa. desenho, os mesmos fatores, com a mesma análise estatística, e realmente, no Brasil, os 3 principais fatores são, eh, educação, como eu falei para Educação. você, perda auditiva e hipertensão na meia-idade. Então, se a gente pegar os 48% e dissecar, mais da metade desses 48% vem Vai estar no nesse. começo da vida e meia-idade. Então, realmente, prevenção grossa, o grosso que a gente pode É fazer ali. é bem antes da gente ficar velho. E aí você falou uma coisa muito interessante, Cláudia, sobre a hipertensão. Eu atendo Uhum, no posto de saúde e, claro, atendo só idosos, mas atendo idosos jovens de 60 anos. A maioria tem entre 60 e 70 anos. Mas é impressionante como as pessoas, elas menosprezam uhum, a hipertensão arterial por não ter sintomas, né? Então, pegam aquela pressão ali que não dá sintoma, que sobe um pouquinho mais, ou fala assim também, né? Ah, tá em 15, eu já tive uhum, 20, e se compara assim. E quando você fala isso, né? Se todo mundo tem medo de demência, porque uhum. isso é fato, todo mundo tem medo de demência. Mas as pessoas não têm medo da pressão alta, É. não dá. Então, eu acho que é um alerta muito grande. Bom, você sabe, né, a frequência de pressão alta na população idosa é quase 70%, é altíssimo. A gente vai falar das causas, mas hipertensão está relacionado a vários tipos de demência, principalmente demência vascular, Sim, né? Porque você pode ter um AVC, que é um derrame, né, um acidente vascular cerebral, que o nome leigo é derrame, e esse derrame pode sim levar a uma demência, né, mesmo que pequeno, mesmo que silencioso. sim. E é Então, comum é aqui, é comum, comum. Você é falou a segunda comum. causa das demências ser a demência vascular. Bom, vou falar desse outro estudo. Tem um outro estudo que a gente publicou em 2017, já faz um tempinho, que a gente usou o banco de cérebros, né. Então, o único jeito da gente ter certeza da causa de demência é, depois que a pessoa morreu, colocar fazer lâminas e colocar esses pedacinhos de cérebro no Sim. microscópio. A gente tem certeza do que está acontecendo lá, o diagnóstico de demência, de certa forma, é complexo, todo mundo acha que demência é Alzheimer, mas não é. Demência de Alzheimer é a principal causa, no Brasil também. Sim. Mas, demência vascular é a segunda causa, que são essas demências, relacionadas a pequenos derrames. E relativamente a outras casuísticas de países ricos, no Brasil, a frequência de demência vascular é É mais mais. frequente, né. Então, Alzheimer continua a primeira causa, mas logo, quase empatando, vem demência vascular. E isso, de certa forma, é uma boa notícia, porque Sim. não existe uma prevenção tão clara para Alzheimer, né, mas existe uma prevenção muito clara para a demência vascular, né.
Você Sim. cuidar da pressão alta, do diabetes, do colesterol, com certeza vai ajudar a prevenção de vascular. E aí, Cláudia, eu penso assim, a gente, né, que é médico ou quem está ali, né, profissional de saúde, pesquisador, a gente tem aquele cuidado de querer saber o que é Alzheimer, o que é uma demência frontotemporal, o que é uma demência vascular. Mas para o paciente, para a família do paciente, ter uma síndrome demencial não importa muito a Uhum, causa, ele vai ter esses sintomas e essa incapacidade. uhum. Então, se ele está prevenindo a demência vascular, está prevenindo a doença de Alzheimer, mas na hora que ele consegue diminuir 50%, quase metade da chance de ter demência, é algo realmente fantástico. É, muito importante. E tá na mão da gente, mas assim, é um projeto de vida, você tem que começar a pensar cedo e antes. E assim, eu acho que para prevenção, uma das coisas que a gente tem sempre que pensar que é uma cascata, né. O que vem lá em cima é teu estilo de vida, como é que você vive sua vida, como você se alimenta, que tipo de atividade física você Tem, faz, e tem também né. o estudo de alimentos, né, de ultraprocessados. Tem, Já tem. vi você falando algumas aulas suas. Quer É. falar um pouquinho sobre isso Não, deixa eu só também? concluir só o Tá, anterior, tá. volta, Então volta. assim, você como você alimenta, como você, se você se movimenta ou não, vai levar você, por exemplo, ter obesidade ou não, né. E essa Sim, obesidade ou não vai levar você a ter hipertensão, diabetes. diabetes, entendeu. Então assim, colesterol alto. Então é realmente uma cascata. Quanto antes a gente pensar em, primeiro, estudar, se alimentar bem e fazer atividade física, a gente vai estar remediando, ou seja, prevenindo o meio da cascata, que é a pressão alta, diabetes, colesterol, obesidade, que por sua vez vai estar prevenindo e diminuindo as chances de demência. Então acho que realmente tem que pensar lá em cima para dar E certo. não tem nenhuma fórmula mágica, né? Vamos repetir novamente, porque de Não. vez em quando você tá lá e às vezes eu tô lá olhando rede social, aí aparece aquele vídeo com, né, A cápsula de não aquela sei cápsula de. E aí me perguntam, ontem eu acho que eu recebi assim, óleo de coco previne Alzheimer, Uhum. as cápsulas mágicas que colocam vitaminas ali. Cada vez mais eu tenho percebido as pessoas falando menos nisso. Acho que graças a Deus as pessoas Que estão bom. entendendo que realmente existe um trabalho que não é ir na farmácia comprar e lembrar de tomar, né. É realmente um trabalho diário de você fiscalizar o que você vai comer, a gente pode até falar, e, também a quantidade de atividade física que você vai fazer é muito importante. Porque, assim, as pessoas às vezes querem ser enganadas, entre aspas. Não é querer ser enganada, mas assim, na hora que alguém fala que existe uma fórmula mágica, a gente tem vontade de acreditar naquilo. É. Porque o medo de ter uma demência e de repente alguém Uhum. promete para você, baseado no estudo X, Y, Z, dá vontade de acreditar, né? Então, É. as pessoas ficam vulneráveis pelo medo que têm e às vezes pela dificuldade de mudar a sua rotina. Isso, acho que sim, porque no fundo é mais barato você se É. alimentar melhor e É fazer mais barato, exercício. mas mais Mais trabalhoso, porque é trabalhoso, dia a dia, é né, mudança de hábito, com e certeza. não é fácil. Não. Até porque trabalho e o dia a dia e às vezes quem tem filhos e é difícil você criar uma rotina, mas na hora que você pensa que você vai o quanto de sofrimento você vai evitar É, com nisso. certeza. Eu acho que, particularmente atividade física, vou falar pessoalmente, né? Eu tenho 48 anos, eu sempre fiz desde os 24. Hoje em dia eu falo que mais ou menos a metade da minha vida eu fiz. E o dia que eu não vou, parece que eu não escovei o dente, eu não tomei banho, é a É mesma hábito. sensação. Então é hábito, né? E eu acho que é super Você importante. faz todo dia? Todo dia, praticamente. Quando eu não É, faço, pra mim é meio estranho, que assim. bom. E você faz o quê? Bom, eu faço musculação, né, porque a gente sabe que tem que manter a massa muscular. Faço aeróbico, eu faço bicicleta, gosto de fazer yoga, hoje eu fiz. Então, assim, é bem importante, sim. Eu acho que seria o combo nosso ideal, seria fazer todas essas coisas. Atividade em grupo, atividade individual, tem alguma diferença em relação à Tem, cognição? tem. Vamos falar de outro estudo, então? Bora, vamos. Então tá. Estudo não falta Não para falar aqui, a falta. gente fica aqui até amanhã para falar os estudos da doutora Cláudia. Não, na verdade não é só meu, não. Esse é um estudo muito bonito que chama Fingers, né. Eh, eu acho que volta um pouquinho no que eu falei antes, mas com outro olhar. Eh, em 2015, a professora Mia Kivipetto, que é uma geriatra da Universidade de Karolinska, na Suécia, ela publicou um estudo que é um ensaio clínico. Então a gente, assim, na medicina, a gente tem vários níveis de evidência. Quando a gente tem um ensaio clínico é porque ele realmente é muito bom. O que que ela fez? Ela pegou 2.000 finlandeses, metade deles ficaram lá no cuidado normal que eles teriam na Finlândia, Sim. e a outra metade começou a participar de um programa. Um programa multidomínio, de intervenção multidomínio, que envolvia fazer atividade física 4 vezes por semana em grupo.
tá? Uhum. E o que é essa atividade física? Era principalmente aeróbico, mas tinha um pouco de resistido, né, que seria musculação, um pouquinho de flexibilidade. Também teve uma intervenção em dieta, né, que é uma dieta mais mediterrânea, acho que depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre dieta. E estimulação cognitiva, eles participavam através de um programinha de computador para ficar fazendo quebra-cabeça, jogos, etc. E um cuidado super intensivo com a saúde, né? As pessoas Sim. perderam peso, controlaram a pressão, melhoraram o colesterol. Depois de 2 anos, quem recebeu esse programa teve um envelhecimento cerebral muito melhor. Eles melhoraram a velocidade de processamento, ficaram mais rapidinhos para pensar, melhoraram também função executiva, que é a capacidade de abstração e tomada de decisão, em relação ao grupo que ficou no cuidado usual da Finlândia, que não Que deve já ser é. ruim. Quando você começou a falar, eu fiquei pensando nisso, que já deve ser algo bem bacana. Então. E a gente está repetindo esse estudo já desde 2021 aqui na América Latina, Sim. chama Latam Fingers. São 13 centros, 12 países. No Brasil, a gente tem 2 centros, um na USP e outro na Universidade Federal do Minas Gerais. E estamos esperando, deve terminar o ano que vem. A gente foi um pouquinho impactado aí pela pandemia, Sim. mas a nossa esperança é que vai Mas ser ainda melhor. imagino que É. vai dar um resultado muito bacana. Então, atividade em grupo também seria Isso, isso, né? todas as atividades deles de física é em grupo e aqui no Brasil e em outros países a gente teve que adaptar, porque essa história de usar computador para nossa população um pouquinho Sim. foi difícil, então eles têm feito a estimulação cognitiva logo depois da atividade física. Muito bom. Então, É, ano que vem é isso? 2025? 2025, deve ter algum resultado bem interessante, eu espero. Que bom. Vamos aguardar. A gente É, bate um papo novamente com sobre isso. certeza. Então, e aí a minha cabeça fica aqui pensando em como é que a gente pode impactar isso, porque eu enxergo isso como um grande trabalho de saúde pública. Sim. Isso escapa um pouco da questão médica. Claro que eu sempre falo que o médico não é um prescritor de remédio Sim. apenas, ele é um promotor de saúde. Mas no sentido de que isso deveria ser antes do médico, né? O médico é a ponta ali também, claro que acompanha tudo, mas um trabalho de gestão de saúde, né, Uhum. Cláudia? Você vê algum movimento, assim, aqui no Brasil em relação a isso? Sim, sim, eu acho que a gente está num período muito bom, né? Como você falou, falar em demência. O Ministério da Saúde, há 2 anos atrás, procurou a professora Cleusa Ferri, da Unifesp, e ela, e eu estou envolvida também, a gente produziu o primeiro relatório nacional das demências, né? Hum. Então, muitos dos números que estão saindo por aí, por isso que está se falando tanto em demência no Brasil, eu tenho essa percepção, porque até outro dia eu fui numa reunião, aí o pessoal falou assim: mas até que demência a gente sabe bastante aqui no Brasil. Eu falei: porque o governo investiu e a Hum, gente mapeou, né, quais são os números, qual que é a sim, frequência, quantos brasileiros têm demência. Hoje em dia a gente estima que 1,8 milhões tenham, é muita tá? gente. E com Eh, projeção de aumentar com o envelhecimento bastante. populacional super rápido que está acontecendo aqui, teve um relatório do Global Burden of Disease que diz que vai aumentar 210% até 2050. Então, realmente, 2050 é daqui a 25 é, anos. é super É já. pouquinho, vai Vai ser triplicar. quando a gente for idosa, né? Tomara que, né? É, Enfim, e aí a gente também, esse resultado dos 48% serem preveníveis faz parte do relatório, sim. tá? E tem um dado que eu acho que tem nesse relatório que, para mim, é o mais indigesto. Tem um capítulo que a doutora Cleusa calculou quantos casos não são diagnosticados no Brasil. Você já ouviu falar desse dado? É Não, terrível, é terrível. mas Você deve. imagina? A gente imagina, eu imagino. É estimado que o Brasil como um todo, tá? Existem diferenças regionais. De cada 10 casos com demência, quantos você chuta que tem um diagnóstico? 3, 4. Muito perto. 2, É, né? ainda. É Eu pior. já falei um número ruim baseado no que você falou. É. E ainda é pior do que. Então, de 10 casos, 8 não têm diagnóstico de uma doença que é altamente incapacitante, que causa tanta perda funcional. Você ter a doença e não ser nem diagnosticado, né? É Imagina, muito. Para mim, esse é um dos motivos de eu estar aqui falando com você. Toda vez que me convidam para falar sobre demência, eu falo, porque a gente precisa trazer precisa isso falar. pra sala, né? Eu Trazer a falo. luz, né? É. Mostrar esse Mostrar que é um dado, mostrar para a problema. gestão. Acho que é um problema, um grande problema de saúde pública. Você imagina que se a gente não está conseguindo lidar
com 1 milhão de casos, né, um pouco mais de Quase 1 milhão, 2, né? quase 2 milhões de casos hoje, Uhum. imagina daqui a 20 anos. Sim, Como é que a gente vai lidar com tudo isso e como é que a gente vai lidar com esses quadros demenciais em fases mais avançadas, com sim. muita incapacidade, né? Que termina necessitando de uma rede de apoio técnica, profissional, uma rede de apoio familiar, quem vai cuidar desses idosos, quem é que vai, como é que vai ser medicado. Então, é um problema gravíssimo, né? Então, só para falar um pouquinho sobre isso, atualmente no Brasil, não tem uma política. A gente teve, né, a aprovação de uma lei, agora em junho, super recente, que vai olhar para as pessoas com demência e para os cuidadores. É um grande avanço. Precisa, né? Mas a partir disso, a gente realmente vai precisar ter planos de cuidado, né? Tá lá no relatório também que mais de 80% do cuidado é informal. O que quer dizer isso? É Familiar. familiar. E A normalmente a família. filha, né? Alguma mulher, Alguma né? mulher, a solteira, às vezes, que está em É, casa. Eu já falei algumas vezes sobre isso. E foi tema do Enem, né? O trabalho foi. invisível do Isso, cuidado isso. feminino. Porque se não é a filha, é a nora, é a esposa, enfim. Mas, tirando essa história do gênero, mas uma doença altamente incapacitante. A partir do momento que você tem uma pessoa com demência, principalmente quando ela progredir para a fase moderada ou grave, você tem um cuidador 24 horas, 7 dias por semana, Em né? casa, ali com ele, né? Em casa Fora, ou numa sim, instituição. mas fora do mercado de trabalho, fora do mercado, ele Isso. está ali exclusivo para ele e normalmente informal, como você falou. Ter demência significa ter alguém cuidando, né? Porque pode vir dessas diversas formas. No Brasil é principalmente informal, não pago, eh, sem muita Fala- formação para fazer aquilo, Sim, porque cuidar de uma outra pessoa adulta não é fácil, não é ainda mais com fácil. sintomas Porque a de gente não sabe, a gente memória, não aprendeu a fazer comportamental. isso, né? Não. E não é um adulto que tá bem, é um adulto que tá se esquecendo, que tem muitas vezes sintomas comportamentais. Não é uma tarefa fácil. E às vezes é um idoso que cuida de outro idoso, Normalmente é. né? É. Então Então, é realmente um problema de saúde pública quando a gente pensa em relação aos números, ao subdiagnóstico, o quanto a gente precisa progredir e melhorar a rede para receber essas pessoas, os cuidadores e por aí vai. e aí de novo a gente vamos voltar para o ciclo da prevenção. Então a gente Certo. falou A gente tudo quer isso. evitar tudo isso. É. Então a gente falou tudo isso e você falou um dado que está aqui ecoando na minha cabeça. 48% Uhum. aqui no nosso país. Isso, muito a fazer. E o que que a gente vai fazer? A gente começou, você falou assim, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, daqui a pouco eu vou falar Vamos sobre falar de isso. dieta, então. Vamos Você queria falar falar de uns estudos. isso. Então, a gente sabe que alguns alimentos, novamente, vindo de países ricos, porque a gente sabia muito que dieta mediterrânea faz Sim, bem para o cérebro. Tem até um nome legal que chama dieta Mind. Mind, em inglês, tem quer dizer livro, mente. né, disso. Então, assim, mas dieta mediterrânea, o que que é dieta mediterrânea, né? Para os seus ouvintes estarem na mesma página que a gente. É uma dieta que a gente não consome muito aqui. É azeite, castanhas, nozes, frutas vermelhas, salmão, Não né? é a nossa realidade, né? Né? Não é o Não, nosso né? dia a dia. Vegetais verdes escuros até mas assim, Sim, é uma dieta saudável, baseada muito, de em alto custo. peixes. Então, é isso, né. Então, toda vez que eu ia dar aula, de demência, na faculdade de medicina, ano sim, ano não, levantava um aluno perguntando se eu ia dar se eu estava falando para ele que ele deveria prescrever salmão e castanhas para o paciente do Hospital das Clínicas. Não é muito fora da nossa realidade, Sim, né. sim. Então eu acho que nisso, tem várias coisas para falar sobre isso. Nisso o Latam Fingers é muito legal, porque ele tá tentando adaptar o que seria uma dieta saudável para o cérebro, Aqui, localmente, né. regionalmente. E a gente ainda tem no Brasil, Cláudia, assim, diferenças regionais climáticas Sim, e de alimentação. Se você pega a alimentação comum de alguém no Nordeste para o Sul, né, até o clima. Então, as frutas são diferentes, os sim, vegetais são diferentes. sim. Então, a gente ainda tem isso. Imagina comparando o Brasil com outros países, né? Não, acho que tem hoje em dia o Finger virou um estudo mundial, chama World Wide Finger, e a professora Mia, ela fala, uma dos itens da intervenção que é mais adaptável e tem que ser culturalmente adaptado é a dieta, né. Então algumas coisas, claro, a gente não precisa dar salmão, peixe local tá super bom, Tá vocês lá no bom. Nordeste estão super bem de peixe, né. Sim, E, por exemplo, frutas vermelhas. Em alguns locais do Brasil é muito comum consumir açaí. Açaí é uma fruta vermelha, né? sim, Vamos trazer o sim. açaí para.
A gente também tem dentro lá da finga Acerola? acerola, Acerola, exato, acerola tem né. muito no Nordeste, muito. Morango, E que tem não é um muito custo acessível, mas e tem um enfim. custo baixo, a acerola tem um custo Isso, baixo. acho que essa coisa, é vermelho, mas também é acessível. Sim. E, por exemplo, óleo O que bom, mais? azeite, né. Tudo bem, mas o azeite não tá nem dando para comprar ninguém, né. Então, por exemplo, no México, o abacate ele é muito usado na dieta. Então lá, em outros lugares, a gente tem sugerido fazer guacamole. Então assim, Então, mas o abacate também tem muito no Nordeste. pois Abacate é uma é, fruta também que tem bastante. com Eu uma gordura particularmente não boa. gosto de abacate. Enfim, mas assim, Mas, tentar mas vai lá, para quem adaptar. gosta, Como ela é tão sonsa, quem pode ser gosta, que você pondo um temperinho fique bom, dá né, não uma sei. dá uma disfarçada. Pois é, vamos fazer uma pastinha. Então, a Que gente mais? sabia já dessa dieta Mind, essa dieta mediterrânea, tinha essa questão do custo, a gente tem um estudo brasileiro, no estudo longitudinal da saúde do adulto, que chama ELSA, mostrando que aqui no Brasil, são 6 centros aqui, 6 capitais, a gente mostrou que dieta Mind não era boa, não fazia Hum, diferença. Aí eu lembrei daqueles meus alunos, falei: "Vamos ver se por renda faz diferença". sim, Então os participantes do estudo que tinham um poder aquisitivo maior, quanto mais eles aderiam à dieta Mind, melhor era a isso cognição ficava. deles. Óbvio, porque eles tinham aderência maior Sim, e os itens mais caros da dieta eles e eles conseguiam conseguiam comprar. comprar. Nos pacientes de menor renda, era exatamente ao contrário, porque embora eles tivessem alguma aderência à dieta Mind, eram os itens não tão bons. Entendeu? Então, já existe essa noção de que dieta e renda é uma coisa super importante, e é Claro. importante a gente pensar em coisas que sejam localmente factíveis de É, serem porque não dá pra compradas. gente falar em saúde pública ali no ideal, numa É, questão que seja fora da realidade do prescrevendo dia a azeite e dia. salmão. Porque às vezes, É. se você fala isso, sabe, Cláudia, o que que a gente vê? A pessoa faz um sacrifício um mês ou dois, você fala para ela que é importante ela colocar esse tipo de alimento. Eu acho que, sei lá, muita gente vai fazer. Mas isso é sustentável? Porque quando a gente fala em Uhum. dieta, a gente está falando da vida inteira. Sim, sim, sustentável, tem que ser É, palatável, mas acho que você falou tudo, acho que tem esse problema realmente de ser acessível, né. E, assim, mas o grosso de uma dieta saudável, é claro, tem a fonte de proteína, preferir claro, peixe e tal, mas o grosso é fruta, verdura e legume, que é muito barato, sim. né, na maior parte dos E lugares. aproveitar a fruta que está ali na estação e o que tem na sua região e os Uhum, vegetais. E, Cláudia, falar agora num tema delicado, uhum. porque tá muito impregnado na nossa cultura, que são os ultraprocessados. Ah, vamos falar, muito Bora falar legal. disso. É. É delicado, porque às vezes eu fico pensando assim, uma pessoa que trabalha o dia inteiro fora, né? Porque é uma realidade, e às vezes não vai para casa almoçar. Eu agora estou fazendo a minha marmitazinha, levo uma marmita para o trabalho. Mas ultraprocessados quando você vai ler o que é ultraprocessado, então eu espero que todo mundo possa dar uma pesquisada ali, Uhum. o que é. A gente se assusta. É. Fala, e aí? Então, a gente sabe que ultraprocessados, né, primeiro vamos definir, né, o problema, Sim, porque sim, outra coisa que é super legal, eu gosto muito de falar de ciência brasileira, hoje em dia o mundo fala em alimentos ultraprocessados, ultraprocessed foods, né. É um termo 100% brasileiro, foi criado é, pelo professor Carlos Monteiro e equipe do Nupens, na saúde pública da Universidade de São Paulo, e ele é o cara que mais advocou e no Brasil, hoje em dia tem aquelas embalagens com a lupinha, não tem? sim, sim, Falando: sim. alto teor de sódio", foi o Foi pessoal do ele. Nupens. Então, assim, eles são super ativistas, eles têm uma ciência muito aplicada. E a gente já sabe, por causa desse grupo e de outros, que ultraprocessado faz mal para a saúde, maior infarto, doença cardiovascular, E a diabetes, cascata que você falou, né? É obesidade, a cascata que vai ali e que no final câncer. chega na doença vascular, seja cardíaca, seja cerebral. E aí Pois chega na é, mas olha demência. só, até 2022 ninguém tinha falado que alimento ultraprocessado dá declínio De- cognitivo ou demência. Mais uma vez, o nosso grupo, um trabalho dentro do ELSA, a gente mostrou que os participantes do ELSA que consumiam muito ultraprocessado tinham um declínio cognitivo mais rápido em 8 anos. Depois, isso aqui foi do Brasil. Depois disso, outros lugares começaram a ver, foi visto no estudo de Framingham, no K-Biobank, em outros lugares do mundo, mas é uma evidência que primeiro foi brasileira. E o que que é um alimento ultraprocessado, né? Até para a gente colocar todo mundo na mesma página. São esses alimentos que a gente compra no supermercado e que tem alto teor de açúcar, sal, conservantes, Sim. gorduras e é um alimento altamente industrializado. Tem todas essas coisas ruins dentro por 2 motivos. A indústria quer 2 coisas da gente. Primeiro que a gente acha muito gostoso, eles são altamente palatáveis,
tá? E outra coisa que o ultraprocessado que é bom para a indústria, ele dura muito tempo, tá? Então aquela coisa que você comprou lá, sei lá, um mês atrás, E tá continua lá. maravilhosa dentro do seu gabinete esperando você comer. Então todo alimento que dura Dura muito, muito, é preste atenção. ultraprocessado. Eu gosto de falar isso porque as pessoas entendem o que é um É legal isso. ultraprocessado, entendeu? Durou. Abriu Durou. ali, tá lá durando. Não é 3 bom. meses de validade? Não Não é é bom. natura, né? E normalmente eles são baratos, né? Isso tem uma coisa que já acontece no Brasil, menor escala do que, por exemplo, nos Estados Unidos, mas lá é muito mais barato você comprar um McDonald's ou qualquer outro produto muito ultraprocessado e ele vai durar muito tempo. E é muito mais barato que você ir num restaurante e comer uma comida feita Mais do início. rápido, mais fácil, mais barato e dura, né? Só que o custo disso, né? Cozinhar, eu acho que hoje em dia. Então, essa que é uma outra coisa muito interessante, né? Acho que o Nupense fez uma parceria com a Rita Lobo e ela tem mostrado que comida de verdade é uma comida que todo mundo pode consumir. Eu acho isso incrível, eu tô citando nomes, porque eu acho que é uma grande Claro, claro, parceria eh, do acadêmico com uma pessoa que fala pro público. claro. Na verdade, assim, cozinhar, tem várias receitas que você pode fazer em 10, 15 minutos, que é saudável, e, É enfim. um hábito, né? É É um igual exercício hábito. físico, né? Então, acho que a gente precisa quebrar também essas ideias. É claro, abrir um pacote, colocar no micro-ondas e esquentar por 3 minutos é milhões de vezes mais rápido do que você fazer. Ontem eu comi um hambúrguer lá que eu fiz do Scratch, super saudável, não tem Sim. nenhuma dessas coisas. E demorou 15 minutos. Mas, assim, é claro, ainda assim, a lasanha congelada ganha, né? Mas eu acho que a gente É. tem que fazer algumas escolhas. Mas tem alimentos que podem ser feitos rapidamente, você pode congelar. Porque você vê a questão da pipoca, que não é Hum, difícil de fazer pipoca em casa com milho de pipoca, sim. mas tem a pipoca de micro-ondas que você faz ainda mais rápido. É. Mas depois que Mas você faz a pipoca normal, é muito você vê que difícil. o gosto é muito melhor. Mas É. assim, o que eu quero dizer é, não dá tanto trabalho fazer uma pipoca. Não. Às vezes é o hábito de você ter menos trabalho ainda. É. Mas a diferença não é tão significativa Não. e a diferença para você é Enorme. imensa, é Enorme. imensa. Porque esse hábito, e aí vem um hábito infantil, né? E aí, de novo, a gente volta. Você vê que a gente tá rodando e a gente volta para a infância, a gente volta para o adulto jovem, a gente volta para a prevenção. É uma coisa que eu me preocupo bastante, né? A gente tem filhos e o hábito disso em escola. Acho que hoje está até melhor. Tem escolas hoje que têm cantinas saudáveis, mas eu acho que o ultraprocessado é uma coisa que grudou ali e é difícil tirar. Eu acho que é muito importante, porque falar sobre isso, né? Porque é uma escolha que você tem que fazer diariamente, né? E sempre existe quando eu estudei fora, a gente tinha uma disciplina que era economia do comportamento, né? Então, como a gente faz as pessoas consumirem determinada coisa, Que né? É legal, muito. que E interessante. assim, A neuropsicologia ali do atrás consumo. da nossa escolha, que a gente pensa que é uma escolha e às vezes O problema é que uma das as frases que pessoas mais me manipulam. marcou é assim: por dia você faz mais de 10 mil escolhas. Então, a maior parte das escolhas que você faz, elas são inconscientes. Se a gente fizer todas as escolhas, você vai abrir um Consci... pacotinho de lasanha congelada ou você vai cozinhar. Sim, Então, assim, se você sempre deixar tudo muito mais difícil, no final do dia você já tá você cansado. está exausto. Né? Então, realmente, a gente precisa mudar o ambiente, fazer com que as pessoas A ao seu rotina. redor se incorporar à nossa rotina. Perfeito. Exato. Cláudia, eu acho que esse assunto é muito importante. Acho que eu já falei isso para algumas pessoas. A doutora Cláudia Suemoto, ela é professora da USP, ela é pós-doutora pela Universidade de Harvard e minha amiga. É A o gente mais fez, importante. que é o mais importante aqui. A gente fez geriatria juntas há 20 anos atrás, Uhum. né? E eu sempre fui muito encantada pela sua vontade de aprender, de pesquisar e de estudar. Então, já sabia que você ia aí ter um destaque grande nacional. E por que que é importante a gente falar nisso? Porque é ciência brasileira, Cláudia, não é fácil, Uhum. né? Então, é uma escolha diária e, assim, acho que você é uma pessoa muito necessária. Eu aprendi muito com você aqui. Espero que muitas pessoas possam te ouvir sempre, porque quando a gente fala em envelhecimento, e às vezes as pessoas. Eu escuto muito assim: envelhecer é muito ruim, envelhecer traz isso, envelhecer eu não posso fazer nada. E aí
muitas das coisas que a gente culpa a idade, ela não é da nossa idade, ela é Uhum. das escolhas que a gente fez a vida inteira, Uhum. né? E na hora que eu vejo você não só pesquisar, mas você divulgar isso com tanta propriedade técnica, você é uma pessoa muito necessária Ai, para cá. Eu fico muito feliz em estar aqui. E a gente está inaugurando esse podcast aqui em São Paulo, dessa leonina ousada aqui. super ousada e super necessária também. E tinha que ser com você para falar sobre isso. Eu também tenho muito medo de ter demência. Eu acho que todos nós temos muito medo de ter demência, mas eu vou ficar com esse número na minha cabeça. Eu espero Uhum. que as pessoas que estejam assistindo, ouvindo, o Idoso Pode Mais está tanto no YouTube como no Spotify, possam também ficar com esse número na cabeça, né? E Uhum. poder fazer escolhas melhores. Bom, tem algo que a gente não falou? Você quer falar mais alguma coisa? Quer deixar alguma mensagem aí? A gente tá falando aqui há uns 40 minutos. Pois é. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade, eu acho que é incrível o seu podcast, essa oportunidade de estar falando com tantas pessoas e chegar essa mensagem para os diferentes cantos do Brasil, tá. Queria também, agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, para mim é muito importante. E eu acho que é isso, a gente falou muito de envelhecimento cerebral, mas acho que você fez total analogia, isso é envelhecer como um todo, né, o jeito que seu cérebro está envelhecendo, ele também vai se refletir em outros órgãos, seu coração, seu pulmão, etc. E eu acho que são escolhas diárias que tem que começar cedo, tá? Sei lá, de repente a pessoa tem 30 anos, vai. Ah, não, esse podcast não é pra mim, que é só pra idoso. Mas não é. Na É, verdade, se ela quiser chegar e ser um idoso, que é uma conquista, na verdade, a gente só tá agora vivendo, a expectativa de vida do Brasil é de 76 anos, vai aumentar, vai aumentar. né? É só porque a gente fez várias conquistas e porque a gente tá melhorando a nossa vida no começo da vida, na meia-idade. E também na velhice. Então, é um projeto de vida mesmo. Eu gosto de falar isso, a gente tem que pensar isso a longo prazo. Que bom, que bom. Eu fico muito feliz de estar aqui falando com a doutora Cláudia. Muito obrigada por estar aqui assistindo. Espero que você tenha aprendido tanto quanto eu. E o que eu sempre falo, o idoso pode mais, ele é para o idoso e é para os pré-idosos. E pré-idoso é o que? A gente. Para os projetos de idosos. Estamos todos nesse processo de envelhecimento. Já se inscreve no canal, ativa as notificações. A gente vai estar sempre falando aqui sobre assuntos relevantes para o seu processo de envelhecimento e também baseado em ciência, baseado em questões técnicas, né? Mas que você possa usar no seu dia a dia. Hoje foi um episódio maravilhoso. Muito obrigada mais uma vez, doutora Cláudia Suemoto, e até uma próxima.